Na porção dessa semana, a gente vê Moisés preocupado em encontrar qual será o próximo líder do povo de Israel. Moisés sabe que já está para morrer e ele quer saber então quem vai ser o seu sucessor. E claro, para descobrir quem é esse líder, Moisés pede ajuda de Deus. Só que o jeito que ele chama Deus nessa invocação que ele faz é um pouco estranho e vai ser o motivo para a gente tirar uma lição para a nossa vida. Eu sou Yair Alon e essa é a Energia Semanal. Antes de a gente abordar propriamente dito como Moisés trata Deus, como é que Moisés chama Deus, como eu falei, tem um ponto anterior para a gente analisar. Por quê? Essa porção se chama Pinhas, né? Da onde vem o nome? Pinhas era uma pessoa, era um homem que está sendo louvado, elogiado pela Torá pelo que ele fez. Mais especificamente, Pinhas é posto como uma pessoa com grande mérito porque ele deteve uma praga que estava se espalhando no povo de Israel. Né? Então a primeira pergunta que talvez a gente deva fazer é o seguinte: se Moisés está preocupado em encontrar um líder, né, por que ele vai pedir ajuda para Deus se ele tem um homem como Pinhas que acaba de se revelar como talvez um grande líder? Né? A própria Torá elogia tanto Pinhas, né? A gente vê que o texto diz que Pinhas recebe uma bênção diretamente de Deus, algo que aconteceu assim com pouquíssimas pessoas, né, na história. Então por que Moisés não vê em Pinhas um líder? Por que Moisés acha necessário falar com Deus e falar, olha, eu preciso de um líder? Bom, os sábios, né, os comentaristas explicam todos unanimemente que realmente Pinhas é um grande homem, mas ele tem um grande problema também. Ele era um extremista, né? Da atitude que ele toma, que a gente não vai analisar no vídeo de hoje, mas a atitude que ele toma é de uma pessoa extremada. E isso não é algo compatível com um líder. Então, a conclusão óbvia que, como eu disse, todos os comentaristas tiram daqui, um líder tem que ser uma pessoa muito mais sensata nesse sentido, né? O líder tem que ser aquele tipo de pessoa que consegue ouvir todos os lados e conjugar esses lados, andar pelo que a gente chama o caminho dourado, o caminho do meio, né? Não pode ser uma pessoa que toma uma atitude muito à direita ou muito à esquerda. Então é por isso que ele nem é cogitado como líder, apesar da sua grandeza. Bom, aí sim, vamos entrar então Deus e Moisés conversando para escolher um novo líder. Moisés se vira para Deus e fala uma coisa meio estranha. Ele fala o seguinte: Deus, eu preciso de um novo líder, e ele chama Deus de Deus dos Espíritos. Essa expressão soa um pouco estranha, né? Por quê? Porque assim, a gente vê Deus chamado de muitas coisas na Torá. Né? Deus misericordioso, Deus piedoso, Deus todo-poderoso, Deus dos exércitos, né? Mas Deus dos Espíritos, eu não fiz uma pesquisa, mas se não me engano é a única vez que isso acontece. E aí, claro, aqui a gente tem talvez algo para analisar. O que é esse Deus dos Espíritos? Por que Moisés chama Deus desse modo? Bom, eu vou começar contando uma historinha que aparece no Talmud que acho que vai ajudar a gente a entender isso. O Talmud conta que tinha dois sábios, né, dois eruditos de Torá, sentados ali estudando, e eles veem que está chegando um terceiro sábio, né, um terceiro erudito. E aí o primeiro que está sentado estudando fala para o amigo assim: olha, tá vindo lá, aquele cara ele é muito grande, ele é um erudito, a gente devia se levantar na presença dele, né, porque o judaísmo e a Kabbalah dizem que isso é muito interessante de você fazer, é um comportamento bacana. Diante de uma pessoa grande em Torá, você se levanta, né, por respeito. E aí o segundo fala assim: eu sei que ele é erudito, mas ele também é um cara meio briguento, né? Ele é um cara particularmente complicado, assim. Ele gosta de entrar em discussões, né, sobre a Torá. Ele é meio, sei lá, deu pra entender, né? Meio nervosinho nesse sentido. E aí eles ficam debatendo. O primeiro fala: não, mas ele é erudito, levanta. O segundo fala: mas não sei, ele é briguento, não levanta, tal. E aí nessa, né, levanta ou não levanta, o terceiro chega, o terceiro se aproxima e pergunta para ele, para os dois: o que vocês estão estudando? E eles falam: a gente está estudando espíritos. Como assim espíritos, né? Eles mentiram pro terceiro? Eles não estão estudando nada de espíritos. Por que eles não falam: a gente estava aqui debatendo se a gente levanta ou não diante da sua presença, né? Se merece esse tratamento ou não. Bom, a gente vai entender o segredo, por que eles responderam que estavam estudando espíritos, se a gente olhar um outro texto clássico, o famoso Pirkei Avot, Ética dos Pais. E lá tem um ensinamento que diz o seguinte: um ser humano que tem o espírito das criaturas sobre si, também tem o espírito de Deus sobre si. Mas um ser humano que não tem o espírito das criaturas sobre si, também não tem o espírito de Deus
sobre si. Bom, o que quer dizer esse texto? Uma pessoa que tem o espírito das criaturas sobre si quer dizer uma pessoa que é querida pelas criaturas. É uma pessoa, por exemplo, amada no seu trabalho, na família, no condomínio onde ela mora, na rua em que ela vive, no bairro que ela vive, né? É uma pessoa querida. Isso é ter o espírito das criaturas sobre si. E o Pirkei Avot ensina que a pessoa que tem esse espírito sobre si também tem o espírito de Deus sobre si. Ou seja, se ela é querida pelos outros, Deus também gosta dessa pessoa. Ela também é querida por Deus. E se não, não, né? Se essa pessoa não consegue ter muita sintonia, muito carinho, entre ela e os outros, Deus também já não coloca o espírito sobre essa pessoa. Então, os sábios lá da historinha do Talmud realmente estavam discutindo, né? Se esse terceiro que chegou era uma pessoa querida ou não. Então, assim, como erudito da Torá, não tem dúvida, ele tinha o Espírito de Deus sobre si, era um cara elevado, um cara sábio, né, conhecedor da espiritualidade. Mas, como ele era briguento, como a gente falou, e ele costumava se meter em discussões, ainda que espirituais, né, as pessoas não gostavam muito dele. Ele era um cara difícil, sabe? Um cara que estava sempre tentando achar o ponto errado na teoria de alguém, no discurso de alguém, então era um cara meio casca de ferida, né? E aí, nesse sentido, talvez o Espírito de Deus não pairasse sobre ele. Como erudito sim, mas não por causa desse estado desgostoso que ele deixava, né? Deu para entender? Então, realmente, quando os sábios dizem para ele, olha, nós estamos estudando sobre os espíritos, eles não mentiram, né? Realmente eles estavam estudando sobre os espíritos. Em que sentido? Se o espírito das criaturas e de Deus estava sobre esse homem. Estava estudando isso, né? Eles estavam ali debatendo isso. Será que esse cara merece que a gente levante perante ele ou não? Será que a gente tem que dar essa honraria ou não? E aí, se a gente entendeu isso, agora a gente pode voltar para Moisés e acho que vai ficar muito claro de entender o que Moisés está querendo, né? Quando Moisés está querendo um novo líder, vira para Deus e fala, Deus dos Espíritos, me ajude a achar um novo líder, né? Por que ele invoca Deus dos Espíritos? Porque ele fala, eu quero um líder que tenha esses dois espíritos. Eu quero um líder que tenha o espírito da criatura sobre si, ou das criaturas sobre si, e o espírito de Deus sobre si. Traduzindo em miúdos, né, o que ele fala? Eu quero uma pessoa que seja um bom líder no aspecto social, tá? E que seja um bom líder no aspecto espiritual. Não me interessa, Moisés está dizendo, um cara que siga tudo que Deus quer, que siga todas as leis, toda a espiritualidade, e seja péssimo no trato com os outros, né? Que seja um cara odiado pelos outros, por exemplo. E o oposto também não. Não me adianta um líder super simpático, carismático, que as pessoas adoram, mas que não está seguindo princípios espirituais, que está fazendo o que ele quer, que está fazendo, sei lá, as coisas da cabeça dele. Ele tem que conjugar esses dois lados, percebe? Então, quando Moisés faz esse pedido, Deus responde e aparece, ó, se você quer isso, pega Josué. Josué é o homem correto, não é Pinhas, como a gente falou, né? Esse é o homem que junta as duas coisas. Ele é um cara querido por todo Israel, ele vai ser querido, e ele vai seguir exatamente o que Deus, definir e o que precisa. Então, nada melhor, ninguém melhor do que Josué realmente para ser o próximo líder e o líder que vai levar o povo para a terra prometida. Uma boa semana a todos, Shavuot Tov e tudo de bom.